Nós vamos fazer nossa meditação no livro do Josué. Josué capítulo 2. Josué 2, vamos ler do verso 1 ao 14. Então vamos à leitura. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiarem a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundes caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa herança, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida a meu pai e à minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Amém. Essa é a palavra do Senhor, que ela cumpra com seu propósito, edifique as nossas vidas nessa manhã. Amém. Pensei nesse dia especial, né, Dia dos Pais. Muitos consideram os pais como heróis, pelo menos até que a gente cresça e descobre muitas falhas deles, a gente os tem como heróis e é bom que assim seja. Pensei da gente pensar aqui, pensei que a gente pode olhar para as Escrituras e identificar, nesse texto, algumas características dos heróis no reino de Deus. Os heróis por aí. Como é que são os heróis no reino de Deus? Esse texto nos apresenta algumas características dos heróis de Deus, dos heróis do reino de Deus. Vamos brevemente
meditar um pouquinho nisso e a expectativa é que você seja identificada como herói ou como heroína do reino de Deus. Primeiro, isso que está no verso 1. A gente, quando pensa em heróis, de modo geral por aí, pensa-se em gente importante, famosa, renomada e por aí, né? Aqui está nos apresentando como heróis pessoas anônimas e pessoas até que estão à margem da sociedade, pessoas problemáticas para aquela sociedade, que não se enquadra muito bem ali e que está colocada à margem, até literalmente. Essa Raabe está colocada, a gente vai estudar sobre onde ela mora, a casa dela está no limite, em cima do muro, na divisa da cidade, ela não é bem acolhida na cidade. Mas o que eu quero destacar aí no verso 1 é isso, que os heróis da fé, os heróis de Deus, eles podem ser pessoas anônimas e marginalizadas. A Raabe é uma marginalizada e os dois homens são anônimos. Se não, veja, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Vocês se lembram que 40 anos atrás, o Moisés fez algo semelhante. Ele pegou as lideranças da tribo, 12 tribos, e tem 12 líderes, 12 príncipes, pessoas renomadas, importantes, conhecidas, e disse: vão lá visitar a terra, vistoriar a terra. E aqueles homens renomados, chefes de tribo, saíram e foram olhar essa mesma terra. E voltaram com um relatório equivocado e fez com que eles passassem 40 anos no deserto. O relatório equivocado, trazido pelos príncipes, os líderes das tribos, fez com que eles passassem 40 anos naquela terra, porque eles não entenderam muito bem. E eu achei muito interessante quando li, porque agora o texto diz que Josué pegou apenas 2 homens. Nós ficamos conversando lá em casa, como vocês sabem. Gosto de pregar o sermão lá em casa antes, depois pregar aqui. Quem seriam esses 2 homens? No verso 1. O Josué separa 2 homens e manda para Jericó para vistoriar. Quem seriam os 2 homens? A Bíblia não fala. Você pode pesquisar na Bíblia inteira que não vai saber. São anônimos. São anônimos. O Josué pensou: não está dando certo esse negócio de escolher os famosos e mandá-los. Deu problema. Vamos escolher gente anônima. E aí eles vão. O Senhor, nosso Deus, é Deus tremendo. Cidade de Jericó tem muita gente importante. Gente importante. Aquela nata da sociedade, né? Reis, aquela cidade-estado. Tem reis, tem príncipes, tem os conselheiros, tem muita gente importante, empresários, muita gente importante. Para onde é que os 2 anônimos vão? Para a casa de uma mulher prostituta que está à margem daquela sociedade e construiu a sua casa até em cima do muro. Nós gostamos de enfatizar os grandes feitos dos heróis da fé, e a Bíblia faz uma galeria dos heróis da fé lá no livro de Hebreus, e isso é importante. E o autor de Hebreus vai dizer que os heróis da fé são homens e mulheres dos quais esse mundo não é digno. É gente extraordinária, é gente que tem uma visão, uma percepção de mundo e atuações extraordinárias, maravilhosas no mundo. Entretanto, eu acho fantástico isso, irmãos. A palavra de Deus está querendo nos falar de coisas bonitas, importantes para as nossas vidas. Esse texto destaca homens anônimos e uma mulher marginalizada. O Novo Testamento vai falar um pouco dela. A mais. Mas Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. Nós temos os seres humanos têm um jeito deles de valorizar as pessoas, de escolher pessoas para valorizar. Deus sabe como lidar com as coisas. Deus usa poderosamente em sua obra pessoas que não se enquadram muito bem nos padrões humanos. Vocês conhecem o Davi e a sua história, não conhecem? O sujeito vai ungir um dos filhos de Jessé, ele tem muitos filhos.
E aí tem um filho que não se enquadra muito bem, ele é frágil, menor do que os outros, não sei, ele não tem o porte que aquela sociedade valoriza. Esse é o Davi. Então nem chamaram para reunião. Vieram uma comissão do rei para ungir um dos filhos de Jessé e nem chamaram o Davi para participar. Aí o profeta que está encarregado de ungir vai perguntando para o Senhor. Já viu quando o crente trabalha assim? Senhor é isso, Senhor é aquilo, Senhor é aquilo outro. Passava por aqueles homens bonitos, fortes, guerreiros. E Deus dizia, não escolhi esse. O outro, não escolhi este. Aí o profeta chegava diante daqui, um robusto, bonitão, deve ser esse. E Deus disse, você está enganado, não é este. Acabaram os filhos do Jessé. O profeta disse, não tem mais filho, porque não é nenhum desses, o Senhor não escolheu nenhum. Tem um, mas esse é um menino que nós não damos muito valor nele. Nós botamos para cuidar do gado, nem chamamos ele para a reunião. É gente que não tem muita importância, ele não tem essa estatura, essa envergadura, essas bobagens que nós inventamos, ele não tem. O profeta disse, pois bem, então Deus vai ungir a esse, chama lá o Davi. Enquanto ele não vier, nós não vamos nem comer, nós vamos esperar, porque ele é alguém especial. Deus está querendo dizer assim, olha, aprendam a olhar para as coisas do jeito que eu olho. Os humanos têm um jeito de olhar para as coisas, Deus está olhando de maneira diferente. Aí é incrível, né? Porque na cidade de Jericó, como descrevi, está cheio de gente importante. Não, Deus vai usar uma prostituta. Paulo, na carta aos Coríntios, vamos para o Novo Testamento, capítulo 1, versículo 26 ao 30, Paulo diz assim, perceba, não há muita gente famosa entre nós, dá uma olhada na igreja, a igreja do Senhor. Aí Paulo vai falar sobre isso lá. Cadê os famosos, poderosos, importantes? Deus está chamando os marginalizados para ser dele. E aí, quando Deus chama um muito importante, o Paulo, apóstolo, era o Saulo de Tarso, um sujeito renomado, importante, intelectual, famoso. E o que Deus faz com ele? A semelhança do que fez com Moisés. Moisés é alguém importante do palácio, né? Deus falou, não, vamos despir dessa roupagem humana, de achar que porque você estudou numa escola melhor, porque você teve mais oportunidade, porque você tem mais dinheiro, você é importante. Então, Paulo é despido daquela personalidade, né, judaica, grega, romana, que ele tinha acolhido e aprendido nas escolas. E aí Deus, então, trabalha com Paulo de maneira muito especial, abatendo Paulo diariamente, trabalhando com Paulo e usa poderosamente. O Moisés lá atrás é do mesmo jeito. Moisés está velho, enfraquecido, 40 anos cuidando de gado, já não tem importância nenhuma, ninguém o conhece. E Deus disse, opa, agora você está na hora de ser usado, vamos fazer grandes obras através de você. E aí vocês sabem que eu gosto do Francisco de Assis, São Francisco de Assis, a Igreja Católica o chama de São Francisco de Assis, lá do século XIII, um personagem, um herói da história extraordinário. Deus está fazendo uma obra extraordinária por meio do Francisco de Assis. E aí os importantes, né? A eclesia, a liderança da igreja, aquela turma toda, né? Não importa, vamos procurar o Francisco de Assis. O que você acha, Francisco? O Francisco está se apresentando como alguém que é um instrumento de Deus. Deus fala comigo, Deus está me instruindo, e Deus está fazendo algo nesses dias, e o povo está indo, os cidadãos da cidade, os ex-amigos dele, vão lá na vila e encontram com ele, e querem largar tudo e ficar com ele, e Deus está fazendo uma obra maravilhosa, e as lideranças eclesiásticas e os ricos se incomodaram com aquilo, e foram lá, e fizeram uma pergunta para o Francisco: por que você acha que Deus está te usando? Você se acha um diferenciado? Por que Deus está te usando de maneira tão especial e não está usando lá o pastor, o papa, o padre? Aí o Francisco responde alguma coisa mais ou menos assim: acho que Deus não achou ninguém pior do que eu. Aí Deus resolveu usar a mim mesmo. É com essa conversa que o Francisco descreve um ministério extraordinário que a Igreja Católica tentou capturá-lo, né? Tomar posse dele e empregá-lo da forma que achou melhor,
mas está aí na história do mundo. Os colégios franciscanos, os mosteiros, isso é obra do Francisco de Assis, um sujeito extraordinário que entendeu que Deus usa pessoas que, no caso dele, foi rejeitado até pela família. Então, queria concluir essa primeira parte pensando nisso, que os heróis podem ser pessoas anônimas e até marginalizadas. Se Deus te chama, se Deus diz, eu quero usar você, não fica olhando muito por aquilo que você tem ou deixa de ser, de ter. É ou deixa de ser. A gente fica muito preocupado com isso, né? Qual que é a minha importância? Deus não está preocupado com isso. Se disponha. Ainda que você se sinta desqualificado e incapaz. Os heróis da fé podem ser pessoas que a sociedade não qualifica como adequada para nada. Poder, lembraria do Paulo, né? O Paulo é extraordinário, porque o Paulo é um intelectual, um filósofo, alguém importante, e Deus vai trabalhando nele, moldando ele, até que ele diz, quando tratando dos seus espinhos na carne. O sujeito, quando é muito sabido, precisa de um espinho na carne. Paulo, conversando com Deus acerca daquela fraqueza que ele tinha, sei lá o que Paulo tinha. O problema é que Paulo estava sendo abatido por algo terrível ali. E Deus disse para ele, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Quando o sujeito acha que é o cara, Deus fala, você não serve. Vamos despir você, vamos descobrir que você não é nada, ensinar para você que você não é, e aí então eu vou usar poderosamente. É isso que está aqui. Deus usando pessoas anônimas, Deus usando uma mulher marginalizada, uma prostituta daquela cidade. Isso é importante para nós, irmãos? Importantíssimo para nós. Porque a gente fica olhando quem que é o importante, o sabido, o intelectual para Deus usar. Não, Deus não está atrás disso. Deus está atrás de um coração quebrantado, de gente que ama Ele, que teme Ele e que se dispõe, que se coloca na mão dEle. Diz, Senhor, eu estou aqui, não tenho nada para oferecer, mas se o Senhor quiser usar, vamos lá. E é assim que Deus vem fazendo a sua maravilhosa obra ao longo da história, e aqui não é diferente. Não quer dizer que Deus não usa os grandes personagens. Citei dois, o Paulo e o Moisés. São grandes personagens, estudaram nas melhores escolas, mas Deus vai os quebrantar e ensinar para eles que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza humana. Muito bem, e o segundo princípio que eu queria mostrar. Então, vou voltar ao primeiro ponto ainda, né? Quando a gente fala para os adolescentes, para aqueles, né? A gente diz, olha, baixa a bola. Pensa um pouco menor acerca de si mesmo. Se mostre um pouco menor do que de fato é. Lembra desse princípio? Falei sobre ele aqui outro dia. Se mostre um pouco menor. Por que você queria ser grande, maior e mais importante, mais sabido e ter mais dinheiro? Não haga disso bobagem, isso é coisa dos homens. Se mostre um pouco menor. Você tem um dinheirão, tem dinheiro, Deus está abençoando e vive uma vida mais simples. Ninguém nem percebe que tem muito dinheiro. Tem oportunidade, uma cabeça boa, uma intelectualidade maravilhosa, oportunidade de estudar em boas escolas, transita por aí, humildezinho, nem fica falando nisso. E aí Deus vai usando, vai fazendo, e vai... Aqueles que se apresentam, né? De vez em quando aparece um assim na igreja, já viu? O sujeito se apresenta e deixa que eu resolvo tudo aqui, eu sei. Vira nada, não dá nada, chega a lugar nenhum. Quem é que fica? Por meio de quem que Deus faz? Por meio de gente que reconhece, que entende que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. A história da igreja de Antioquia é a história assim. Gente que estava à margem, e Deus vai usando para fazer a obra. Graças a Deus. Muito bem, vamos para o próximo ponto. A gente tem uma mania de grandeza dentro da gente. Isso é coisa humana. A gente precisa lutar contra isso. E buscar uma vida do Evangelho. O sujeito chega para Jesus e diz, eu vou te seguir agora, eu sou extraordinário, eu vou para onde você... Jesus diz, você pensa bem, porque eu não tenho nenhum lugar para reclinar a cabeça. Quer vir, venha.
Jesus é o grande monteiro. São temas preciosos para mim, porque eu já fui dessa de querer ser grande, importante. Já fui. Deus me ensinou que no reino dele a coisa é diferenciada. Então a gente vai se enquadrando. Imagina a ideia do nosso Deus. Uma cidade importante, cheia de gente importante. Aí ele pega uma mulher prostituta e diz, não é por meio dela que nós vamos fazer a obra. E aí essa mulher vai para a genealogia de Jesus, passa a ser um personagem extraordinário. Muda de vida e se transforma num personagem extraordinário, na linhagem de Jesus de Nazaré. É o nosso Deus. Então aprendamos. Estou vendo a igreja, vou falar da igreja, Estou vendo a igreja misturando as coisas. Misturando. Não, o reino de Deus é diferente do reino dos homens. Não vamos achar que a igreja é o reino dos homens. Não, a igreja é o reino de Deus. É diferenciado. Diferenciado. Vamos tocar a igreja do jeito que é o reino dos homens, não. Por que Deus está usando você, Francisco, dessa forma tão maravilhosa? Eu sou o cara, Não, é porque Deus deve não ter achado ninguém pior. Deus é especialista nisso. Especialista. Muito bem. Primeiro, Deus toma como heróis da fé pessoas anônimas e marginalizadas também. Segundo, os heróis são pessoas que sabem quem é Deus e compreendem seus planos. Os heróis são gente que sabe quem é Deus e compreende seus planos. Veja, verso 9. Essa mulher, quem é essa mulher? E ela sabe quem é Deus. Verso 9. Aquela conversa toda ali, Os espias estão ali na casa dela e tal. Ela diz, parte B do verso 9 aí. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra. Quem contou para essa mulher que o Senhor é Deus do céu e Ele entregou aquela terra? Aí ela vai contar um pouco. Eu estou atento aí aos eventos da história e eu estou vendo que o Senhor entregou na mão essa terra. Está todo mundo querendo lutar para tomar posse dessa terra ou para ficar com essa terra, mas eu estou sabendo, eu tenho a informação, eu tenho a convicção de que Deus deu a vocês essa terra. E aí o versículo 11, a parte B, ela diz algo maravilhoso aí acerca de Deus. Porque o Senhor, olha, essa mulher marginalizada, com uma vida bagunçada, que precisa ser mudada, transformada, mas olha o que ela diz, conversando com a turma lá a respeito de quem é Deus. Verso 11, ela está contando que está todo mundo lá desanimado na cidade porque ficaram sabendo o que Deus vem fazendo. Aí ela diz, porque o Senhor vosso Deus, nem diz que é o Deus dela, é o Deus dos espias. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. É uma teóloga extraordinária, Está dizendo, Deus tem tudo sob seu controle, Ele manda nas coisas, Ele governa as coisas lá no céu e aqui na terra. O rei de Jericó, essa turma aí da política de Jericó, eles estão pensando que eles que mandam. Não, é o Deus, Raabe dizendo. E aí o verso 24, aqueles espias anônimos. Não, eu não sou gente importante. Já viu gente querendo ser gente importante? Os heróis anônimos, olha a leitura que eles fazem da conjuntura. Eles então passam por lá, vistoriam a terra, o negócio não era nada fácil,
Era batalha, era difícil, ficaram escondidos dentro da cidade, depois saíram, esconderam no campo, uma coisa complicada demais. Mas eles voltaram, verso 24. Eles voltaram e disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos. Olharam aquela potência mundial. Jericó é uma potência mundial, bem guardada, um militarismo danado, aqueles poderosos. E os espiazinhos, a nome, deram uma olhada e disseram: o Senhor nos entregou esse negócio nas nossas mãos, nós vamos lá e vamos tomar. Os heróis são pessoas que sabem quem é Deus e compreendem seus propósitos. Tanto os dois espias quanto a prostituta estão convictos de que Deus deu a eles aquela terra e Deus está fazendo e fará coisas maravilhosas ali. Deus tinha feito a promessa e Deus saberia como cumprir. Nós vamos ver mais à frente, se a gente continuar lendo, que o Josué, depois que eles entram na terra, a cidade de Jericó é uma fortaleza. As muralhas são intransponíveis. Como é que esse povinho vai entrar sem arma ali e tomar? Aí o Josué vai olhar as muralhas, pensando assim: Deus nos deu essa potência, essa fortaleza, e nós vamos vencer essa batalha. Mas como? Aí acho que aparece lá, o Senhor aparece para ele e diz: nós vamos fazer assim, assim e assim. E fizeram, e deu certo. E aí Deus precisa dizer isso nessa conjuntura, né? Que Deus sempre tem bênçãos para os fiéis. Deus sempre cuida de maneira especial dos fiéis. E na tomada de Jericó, Deus cuidou daquela mulher e cuidou dos seus de maneira muito especial. E a tomada de Jericó, a invasão dos israelitas a Canaã antiga, mostra que Deus condena e pune os infiéis e rebeldes. Tem gente que está andando contrária à vontade de Deus, Deus espera o tempo certo, o dia do juízo vai chegar e ele vai cumprir com seus propósitos. O apóstolo Paulo, considerando essas questões, gosta sempre de reportar essas mensagens do Novo Testamento quando a gente está usando especialmente um texto do Antigo. O apóstolo Paulo, analisando essas questões todas, Deus abençoa, mas também pune. A gente gosta, né, de uma mensagem que Deus abençoa todo mundo. Grandes líderes religiosos dizendo: não, Deus abençoa todo mundo. Não é isso que a Bíblia diz. Deus tem a graça comum dele derramada sobre todos, tem uma graça especial para o seu povo eleito, mas Deus abençoa os seus e pune quem está no erro. Essa é uma premissa bíblica. Paulo exorta dizendo: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Quando eu li a história da tomada de Jericó, aqui novamente, me ocorreu isso. A Raabe e a sua família, eles se renderam a Deus. E é muito interessante isso, porque ela era uma mulher mal vista na sociedade, mas Deus a abençoou e ela conseguiu juntar todos os seus familiares, convenceu todos a ficar dentro da casa, e eles vieram e acabaram com a cidade, quebraram tudo, queimaram, mas ela foi salva ali e viu a severidade de Deus, viu o juízo de Deus sobre os seus contemporâneos, mas viu a bondade de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Isso acontece no dilúvio. Lembra do dilúvio? No dilúvio, Deus salvou aquela família que se voltou para Ele, que buscou a Ele, que fez aquilo que Ele mandou, e Deus executou juízo sobre a humanidade. Lembra do Egito? No Egito, Deus falou: olha, quem fizer um sinal com sangue na porta da casa, essa casa está protegida. Quem não fizer, haverá punição. E houve punição em todas aquelas casas. Foi assim em Jericó, tem sido assim nos nossos dias, irmãos. Está acontecendo assim nos nossos dias. O nosso Deus continua o mesmo. Os fiéis, os dele, ele trata de um jeito especial. E tem juízo sobre os outros. Apocalipse vai dizer isso. Tenho falado sobre isso aqui, né? Apocalipse descreve Deus juntando os seus e cuidando dos seus de maneira muito especial, mas descreve Deus irado, trazendo juízo, condenação para quem está no erro. Essa mensagem precisa ser dita, a mensagem que a Bíblia traz sobre aquela conjuntura dos israelitas e Jericó é uma mensagem de graça e de juízo. Graça, salvação,
para aqueles que temem a Deus e voltam para Deus, e juízo para aqueles rebeldes. Em todos esses lugares que nós mencionamos, houve salvação para os fiéis e condenação para os infiéis. Recompensa para uns e punição para outros. Os heróis da fé são pessoas que compreendem a bondade e a severidade de Deus. Você está entendendo essas coisas? Não, nós vamos tocando a vida por aí. Não, Deus é bom, vai cuidar de todos. Não é bem assim que a Bíblia diz, que Deus tem seu propósito, Deus tem um plano, e Deus trata de maneira especial o povo que se rende a Ele, e Deus trata com juízo aqueles que estão contra Ele. Isso precisa ser dito enfaticamente. E para finalizar, os heróis da fé são pessoas que assumem esse papel de agente na execução do plano de Deus. A gente vai ver isso aí em todo o texto que nós lemos, e até o final do capítulo 2. Mas eu fiquei pensando nesses espias. Josué chama os homens e diz: nós precisamos ir lá. Precisamos vistoriar a terra. Precisamos entrar na cidade de Jericó, naquela fortaleza, e precisamos conversar lá e ver como é que nós vamos fazer para tomar ela, quais os melhores caminhos. Eu preciso de que alguém esteja disposto a ir ali. E aí nós encontramos aqui esses 2 homens anônimos. Deixa que a gente vai. Fiquei conversando com os meus meninos lá a respeito disso. Quando esses 2 disseram, deixa que a gente vai, eles nem sabiam se voltariam. Eles teriam que enfrentar desafios grandiosos, gloriosos. Mas os heróis da fé são pessoas que compreendem o propósito de Deus e assumem esse papel de agente na execução dos planos do Senhor. Somos agentes do reino de Deus. Somos a mão de Deus atuando no mundo. Deus faz as coisas dele no mundo por meio dos seus servos. É claro que quem vai dar a vitória é o Senhor, mas esses meninos precisavam lá vistoriar a terra, precisavam ver o tamanho dos desafios. Fiquei lendo isso essa semana e pensando, Deus não tirou, não precisa fazer nada, fica tranquilo que Deus resolve tudo. Deus disse, não, vão lá, olhe a terra, faça análise De novo, a Raabe. Vocês pensaram na Raabe? A polícia chegou na casa dela. E disse, ficamos sabendo que você recebeu homens aí que são espias, que querem tomar nossa cidade. Dá conta desses homens para nós. Você sabe o que a Raabe fez? Aquela jovem senhora? Ela arrumou a camisa, lembrou de Deus, enganou aqueles soldados e acolheu o servo de Deus porque entendeu qual que era o propósito de Deus ali. Botou sua vida em risco pela obra de Deus. Botou a sua família em risco. Botou a sua família em risco. A família às vezes faz uma pressão na gente, né? Já viu? Já fez isso? Mas se a gente for por aí vai dar um problema. Aí de quem que é a culpa? A Raabe assumiu esse lugar. Isso é uma heroína mesmo. Os heróis não só entendem o que Deus está fazendo, mas eles se dispõem a fazer parte. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer. Não tenho nada, né? Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Se dispõe a ser usada por Deus. E aí ela entra para a galeria dos heróis da fé, já falei sobre isso. Você está lendo lá os grandes heróis, o Abraão, o Moisés, aí aparece a prostituta Raabe, heroína. Você está entendendo? Os heróis são pessoas que compreendem e assumem o papel de agente. Não é o sujeitinho passivo, deixando tudo os outros por conta dos outros. Não, é comigo mesmo. Vamos. O Senhor usou o Davi, usou a prostituta Raabe, e usou os pescadores lá para ser apóstolos. Está mais um aqui, Senhor, vamos embora. E mais, a Raabe não está aqui. Está você, a Raabe não está. O Josué não está aqui. O Moisés não está. O Paulo não está. Estamos nós. Os meninos disseram que não é para falar isso, mas é nós agora, né? É nós. Assumamos
o nosso papel. Paulo descreve as pessoas que estavam trabalhando com ele lá no Novo Testamento agora, como pessoas que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Atos 26. Paulo diz, tem um grupo aqui que eles topam o império. O imperador romano eles enfrentam. Eles põem a sua vida pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Século XVI, Reforma Protestante, a gente sempre lembra disso, nós somos igreja reformada. De vez em quando chegou a irmã dizendo, não, eu estou ouvindo a igreja reformada, estou ouvindo os reformadores, estou ouvindo. A igreja reformada tem como fundamento esses pilares da Reforma Protestante. E no século XVI aconteceu isso. Sujeito medroso, temeroso, mas resolveu encarar as grandes elites e os grandes poderes da época em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Assumem papel de agentes. E Deus fez obras maravilhosas. O depoimento de Lutero diante das autoridades da igreja, onde eles pressionam Lutero, é muito parecido com outros depoimentos ao longo da história. Eu estou vendo o que Deus está fazendo, eu vou com Deus. E vocês fazem o que você quiser. E aí eu fiquei lembrando da igreja de Antioquia, essa comunidadezinha nossa. Alguns fogem, amor? A coisa aperta. Alguns fogem, escondem, somem. O provérbio vai dizer que você quer saber quem é o sujeito, deixa a coisa apertar um pouco. Leia Provérbio 24:10. A gente conhece o sujeito, a pessoa, a mulher, o valor que tem quando a coisa aperta um pouco. Aí uns que somem, me ligou, pastor, eu quero entregar meu cargo. Eu falei, beleza, irmão. Mas a igreja de Antioquia está cheia de heróis. De gente que Deus nos chamou para fazer a obra que nós vamos fazer. Ah, mas o que eu tenho? Isso não importa muito, importa que Deus nos chamou e nós vamos fazendo. Louva a Deus por essa igreja. Porque, muito parecido com os heróis do passado, tem gente aqui que tem dado a vida pela igreja. Uma coisa incrível, dado a vida pela igreja. E se colocado em risco, às vezes, também, pela obra do Senhor. Então, não estamos falando de coisa lá do passado, ou do meio da idade, não. Estamos falando do povo de Deus. Os heróis são pessoas que assumem o papel de agente e se dispõem a executar o plano de Deus no seu tempo, sua época. Deus realiza a sua obra por meio de pessoas que assumem esse papel. Esses são os heróis. Estão por aí. Por aí. Deus está fazendo. Os heróis são homens e mulheres que acreditam nas promessas do Senhor. E que diz, Deus, pode contar comigo, vamos. Pode contar comigo. E aí, finalizando, todos os servos de Deus são chamados a participar. Todos. Ah, não, eu não tenho função nenhuma, eu não sei fazer nada. Lembra da prostituta, lembra desses homens anônimos, e vai lembrando dos heróis. Não, todos os crentes, o Pedro, o apóstolo, vai dizer que todos os crentes são chamados a participar da obra de Deus no seu tempo, no seu lugar. Deus tem um papel para você no reino dele, assume esse papel corajosamente e diz, Senhor, eu não tenho nada, não tenho quase nada, mas está aqui minha vida, é isso que Deus precisa de alguém que se dispõe. Servos de Deus são chamados a serem heróis da fé no seu tempo, no seu lugar. Tem algumas histórias fantásticas de uma mãe que entende isso. A mãe diz, opa, o Senhor me chamou para ser heroína da minha família, então agora eu vou trabalhar com a minha família, vou educar a minha família no caminho do Senhor. Isso é coisa maravilhosa. O texto que nós lemos mostra que, recapitulando, os heróis são pessoas
podem ser pessoas anônimas. Eu queria ter um nome na igreja, né? Eu queria ter um famoso, eu queria sair na... Não precisa nada disso. Não precisa disso, não. Podem ser pessoas anônimas e pessoa que tem um passado ruim, feio, difícil. Já viu isso? A igreja está cheia de gente desse jeito. Se você conhecer o passado do povo da igreja, você fica assustado com a turma. Mas é gente que Deus vai transformando e vai usando. Está cheio de Raabe entre nós e tantas. Sigamos. Não, eu fiz coisa errada lá no meu passado. Não, esquece isso, larga para trás e siga isso. Olha para Raabe, pega como exemplo. Deixa Deus te usar. Os heróis são pessoas que sabem quem é Deus. Compreendem. Eu fico agoniado de ver gente tateando por aí, não entendendo quem é Deus. Nosso Deus é o soberano Senhor dos céus e da terra, assentado no trono de onde governa tudo, e nós nos reportemos a Ele. E dizemos: Senhor, eu estou aqui. O Senhor está fazendo isso, se eu precisar de mim, estou aqui. Se tiver alguma coisinha que eu possa fazer aí, Senhor, por aí. Aí vamos ler o resultado para a gente finalizar. Capítulo 6. Capítulo 6. Versos 22 a 25. Agora lá era a vistoria da terra, agora é a tomada da terra. Capítulo 6, eles tomam a terra. Tomam a cidade de Jericó, destrói a cidade de Jericó. Aquela potência mundial ruiu e o povo de Deus saiu vitorioso. Verso 22. Nesse contexto da tomada de Jericó, disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá, com tudo quanto tiver, como lhes jurastes. Vocês assumiram compromissos com aquela mulher, agora chegou a hora de cumprir o compromisso. Então, entraram jovens. Aqui diz que os espias são jovens. Eu gosto de falar dos jovens, né? Ou para os jovens. Nós estamos criando... Alguns ficam bravos comigo, né? Mas não tem problema não, estou tentando ajudar. Nós estamos criando jovens infantilizados, amedrontados, fragilizados, indispostos, incapazes, ameninados. Verso 23. Então entraram os jovens, os espias. Imagina esses jovens espiando, talvez a maior fortaleza da época, dizendo: nós vamos tomar posse disso. Então já entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Cumprir com a promessa cabalmente, zelosamente, crente quando fala, cumpre. E eles foram, depois você lê em casa, eles foram cautelosos na hora de assumir o compromisso. Se você deixar alguém de fora, nós não vamos entrar. Nós não temos responsabilidade. Se você não botar o sinal na janela, nós não vamos achar sua casa. E nós não temos. Falaram um monte lá com ela, sabedoria desses meninos. Aí, salvaram a família, verso 24. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Então, somente a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Aí ela passou a fazer parte do povo de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Sempre vencendo. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Disseram para Lutero, né? A última fala, estou encerrando. Os amigos de Lutero disseram: Lutero, nessa batalha tão complexa, lutando contra esse império todo aí, e se eles te matarem? Eles vão te matar, já queimaram seus amigos na fogueira, se eles te matarem. Aí Lutero compõe o hino Castelo Forte. Tem muita luta por aí. A gente vai lutar com o Senhor. E chegar a nossa hora, nós vamos ser recebidos na glória com o Senhor. É sempre vencendo. É sempre vencendo. Não tem por que baixar a cabeça. Tem por que baixar a cabeça. O crente é vitorioso, sempre vencendo. Está desanimado?
Fica atento aos projetos do Senhor para a sua vida. Segue no projeto do Senhor. Você está no projeto do Senhor, é sempre vencendo. Não é ausência de lutas, certeza de vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos anima, que nos encoraja e que nos norteia no meio das nossas ideias e dos conselhos e tantas coisas que a gente vê por aí. Graças te damos pela tua palavra. Nos ajude a andar pertinho do Senhor, percebendo os propósitos do Senhor e empregando a nossa disposição, a nossa energia e tudo mais naquilo que é projeto do Senhor. E que o Senhor nos dê a graça de cumprir com os propósitos gloriosos do Senhor. Que nós possamos estar com o nosso nome nessa enorme galeria dos heróis da fé, que no seu tempo, no seu contexto, à sua maneira, participam da obra maravilhosa que o Senhor está fazendo. Senhor, continue abençoando aqui os heróis da igreja de Antioquia, que nós possamos seguir em frente, na coragem e no poder do Senhor, sempre vencendo. Glória a Deus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, nosso Pai, e a companhia preciosa do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém, amém. Se nós finalizamos, tenha um bom dia, uma boa semana, lutando e vencendo com o Senhor.